Você sabia que de 2010 para cá a taxa de ansiedade e depressão aumentou absurdamente? Na resenha de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre por quê. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sou Renan Fileto, sou psicólogo clínico e hoje aqui no canal a gente vai voltar para um quadro que costuma fazer muito sucesso, que é o quadro de resenhas, que é o momento que eu mostro meu Kindle para vocês, né? E pessoal, olha só, aproveitando que esse ano eu tô lendo demais, eu vou trazer cada vez mais obras aqui pra gente discutir. E gente, como eu falei ali nos 3 segundos de abertura, a gente vai falar hoje sobre um livro, um dos melhores livros que eu li ultimamente, mas um livro que me trouxe uma reflexão muito importante e que explica a questão do aumento de ansiedade e depressão de 2010 para cá. E nós estamos falando do A Geração Ansiosa, livro do Jonathan Haidt, que é um cara que também escreveu A Mente Moralista, que eu comecei a ler, eu achei meio chato, tá? Não vingou. Mas esse A Geração Ansiosa é incrível. É um lançamento, é um livro recente e é um livro muito antenado com as questões atuais. Ah, só para explicar, vocês estão vendo que o cenário tá diferente? É que tá um calor danado em Londrina, então eu tenho que gravar aqui do quarto por causa do ar-condicionado, tá? Inclusive, se tiver algum barulho, você já sabe que é por isso. Pessoal, qual é a questão do Jonathan Haidt, sei lá, nesse livro aqui em questão, que eu acho que é o mais importante? Pela primeira vez, eu li um livro que conseguiu me provar de forma concreta, assim, de forma pesada, com bastante dado, com bastante provas, né, que a nossa ansiedade e depressão, o aumento da ansiedade e da depressão, está diretamente relacionado a redes sociais. O que ele vai dizer no livro, então? Que o celular, que é um objeto que está na nossa mão, principalmente de 2010 para cá, é o verdadeiro causador do aumento da taxa de ansiedade e depressão, principalmente na geração Z e em millennials mais novos. E aí, no próprio livro, o Jonathan Haidt ele vai dizer o quê? As pessoas costumam argumentar que não, cara, 2010 para cá aconteceu muita coisa, teve o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, crise econômica, guerra, depois teve pandemia, teve um monte de coisa, então não dá para atribuir esse aumento ao celular, mas dá, porque ele vai dizer o quê? Esse aumento se deu muito mais em jovens do que em outras faixas etárias, porque se fosse uma coisa que afetasse o mundo inteiro, a gente ia ver diferença em todo mundo, né? Então ele vai mostrar que aconteceu muito mais em jovens e que isso aconteceu principalmente em 2010, com o surgimento dos smartphones, as redes sociais estarem na nossa mão e a gente está conectado o tempo todo, mas começou a aumentar na década de 90. Na verdade, ele vai defender, gente, que o processo começou na década de 90 e só se aprofundou. Porque na década de 90 foi quando a internet começou a se tornar algo familiar. Então, muita gente na década de 90 começou a ter internet, e aí os dados de ansiedade e depressão já começaram a aumentar. Em 2000, mais ou menos quando surgiu a banda larga, a gente teve uma intensificação desses dados. E em 2010, com o surgimento dos smartphones, isso explodiu, principalmente, como eu falei, geração Z e millennials, porque é a galera que cresceu, que se formou, que teve a sua personalidade consolidada com a internet e o celular na mão. Porque assim, gente, eu tenho 37, vou fazer 38 anos, eu lembro do mundo sem internet. Eu lembro do mundo com a internet no computador só. Internet de escada, aquela coisa toda. Eu lembro do primeiro site que eu entrei quando a minha mãe colocou o speed da Telefônica em casa. Inclusive foi o Lancenet, que meu pai gosta muito de futebol, né? E eu lembro do advento da internet no celular. E o que eu percebi e que o livro vai falar? Que quanto mais a internet foi tomando espaço, mais a gente deixou de ter vivências reais. E eu vou explicar por que isso é preocupante já já. Mas aí o que acontece, gente? Quando a internet surgiu, a gente só usava no fim de semana, os velhos vão lembrar disso, ou depois da meia-noite. Com o Speed, a gente já podia, no caso de quem morava em São Paulo, né? A gente já podia ter internet a qualquer momento. Então eu lembro de reportagens, por exemplo, no começo dos anos 2000 ali, falando assim, o brasileiro está 30 horas conectado por semana.
Isso era um marco, entendeu? A gente estranhava a galera estar tanto tempo na internet. Hoje em dia, cara, um tempo atrás os meus alunos me zoaram porque eu falei que eu desligava o Wi-Fi para dormir. Então hoje em dia a gente está 24 horas conectado. Veio o surgimento de conceitos como segunda tela, porque a galera já conta que você vai estar mexendo no celular para fazer as coisas. Então assim, quem viveu sabe que o mundo mudou completamente nesses últimos 30 e poucos anos aí, de 1990 para frente. Então o Jonathan Haidt, ele vai falar exatamente isso. A internet mudou a saúde mental das pessoas, principalmente quando a gente ficou com ela 24 horas. E aí, vamos lá, qual que é a tese dele em relação a isso? Que é bem legal, inclusive, porque na psicologia a gente fala muito sobre isso também. Ele vai dizer que da década de 90 para frente, a gente abandonou uma ideia da infância do brincar, e ele vai falar assim, antigamente, e é verdade, né? As crianças, elas iam para os parques, os pais até ficavam ali em volta e tal, mas eles não tinham tanta participação assim. As crianças iam brincar, o pai ficava lendo jornal, ficava conversando, e isso permitia que as crianças, elas aprendessem a lidar com as questões sozinhas. Quando a gente solta crianças sem o celular hoje em dia, né? A gente começa a ver que elas são obrigadas a lidar com pequenos conflitos, elas são obrigadas a definir regras, e tudo isso, gente, é um ensaio para o que elas vão ser quando elas crescerem. Ele, inclusive, fala no livro que mamíferos sociais, no nosso caso, eles trabalham muito com essa ideia de que o brincar ensina habilidades que você vai usar no futuro. É quase como se o brincar fosse um ensaio da ação. E aí o que acontece? Na década de 90 a gente tinha isso, mas o mundo começou a ficar mais perigoso, ou a gente começou a ter mais informações sobre riscos, e os pais começaram a pegar as crianças e tentar proteger. Ou seja, as crianças não podiam mais ficar sozinhas e aprender essas coisas que aprende quando tem que lidar criança com criança ali. Ao mesmo tempo, a internet veio surgindo e a internet se tornou algo muito sedutor e seguro para os pais, porque primeiro, o mundo é perigoso, segundo, a internet é uma forma da gente ter lazer, entretenimento, sem que a criança tenha que sair de casa. Olha só como que as duas coisas estão interligadas, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo, o meu filho não corre riscos, em tese, e ele vai ficando cada vez mais dentro de casa. E por que eu falei em tese? Porque o autor vai falar também que os pais, por não entenderem muitas vezes como a internet funcionava, eles largavam as crianças sem nenhum monitoramento. Porque a internet não vai acontecer nada, né? E a gente sabe que a internet é um celeiro para pedófilo, para um monte de coisa. Na internet também tem risco. Só que os pais daquela época não entendiam. Então parecia muito seguro. Eu escutava isso dos meus pais. Não tá na rua, não tá correndo risco. Pelo menos tá ali no quarto, eu sei, qualquer hora que eu quiser eu vou ali, tá em segurança. E a gente sabe que não tá, né? E qual que é a relação disso com a ansiedade? Primeiro, quando a gente fica ansioso, significa que a gente sente que as coisas estão fora do controle. Você aprender a lidar com problemas quando você é criança, problemas sociais, isso te dá um repertório comportamental que te deixa mais seguro. Se você foi uma criança que conviveu com muita gente, com muita criança e tudo mais, questões sociais, por exemplo, tendem a não ser grandes problemas, porque você está acostumado, você desenvolveu a habilidade para lidar com aquilo. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente abandona a infância baseada no brincar para um segurismo, que é o nome que ele dá, que é essa coisa de ficar seguro dentro de casa, a gente não permite que a criança desenvolva habilidades que depois vão ser importantes. E a gente vê muito isso em clínica, gente. O que está surgindo de moleque, por exemplo, adolescente, que procura terapia porque não consegue chegar na menina que ele gosta, é uma grandeza. E por que as crianças estão apresentando cada vez mais déficit em habilidade social? Porque elas não treinam, porque não tem mais ocasião para aprender. E aí, se eu não tenho habilidade, parece que tudo foge do meu controle. Quando as coisas fogem do meu controle, eu fico ansioso. Então, assim, não dá para negar que ele tem uma tese muito forte, o autor do livro. Porque a partir do momento, de fato, que a gente não sai na rua mais, quando que a gente vai desenvolver a habilidade social? E assim, você já deve ter visto. Quantas vezes você vai em restaurante, tá o pai, a mãe e a criança tá no tablet? Isso é complicado, gente. Porque
nesse momento é o momento que a criança aprende a interação, aprende a conversar, aprende a se controlar muitas vezes também, não só com crianças, né? E se a criança está no tablet, ela está isolada, ela não está aprendendo nada disso. E isso é um marco do mundo de hoje. A gente não tem oportunidade de desenvolver repertório. É só você parar para pensar. Você aí, me diz, quanto tempo faz que você não vê uma criança com gesso porque quebrou o braço? Cara, quando eu era criança, até o começo da adolescência, isso era muito comum. No colégio, toda hora tinha alguém aí, assinava no gesso, desenhava um órgão sexual no gesso do amiguinho, aquela coisa toda, né? Cara, hoje em dia você não vê isso. Porque não dá pra quebrar o braço dentro do seu quarto. Não dá, entendeu? Então, o ponto da ansiedade, pra mim, é muito forte. E aí o Jonathan Haidt vai falar também o quê? Que a depressão também aumentou nesse processo. E assim, é óbvio que aqui na resenha eu não vou contar todos os pontos, porque senão eu ia ter que gravar um documentário, né? Mas um dos pontos que ele vai dizer é o quê, Brasil? Presta atenção aqui, ó. Quando a gente evolui para um mamífero social, isso significa o quê? Que a gente precisa de relações humanas, relações sociais. E o advento da internet e esse lance da galera ficar cada vez mais presa dentro de casa fez com que as nossas relações humanas sofressem uma mudança absurda. Hoje em dia, as pessoas, elas se comunicam muito mais por intermédio de uma tela do que olhando no olho, como eu tô falando com vocês aqui agora. Se bem que vocês estão me vendo por uma tela também, mas vocês entenderam. E, gente, de novo, eu vejo isso em clínica. A galera que eu atendo que tem 20 anos de idade, ou perto disso, vocês não têm noção da dificuldade que é para essa galera ter uma DR. A dificuldade que é para essa galera chegar para um amigo, não para um estranho, para um amigo e falar, velho, você fez um negócio que me deixou chateado. Eles não conseguem. Eles mandam mensagem, eles vão no Twitter /X e ficam mandando indiretinha. As pessoas estão perdendo a habilidade de olhar no olho. E qual que é o problema? Se relacionar não é uma opção, tá? A gente evoluiu para isso, logo a gente sente falta disso quando não acontece. E a relação por intermédio de tela não substitui a relação humana. Porque a gente precisa do contato, do olhar, tudo isso que ao longo de milhares de anos ajudou na evolução. Então, um dos marcos para a gente ter quadros cada vez mais frequentes de depressão é justamente que por conta de telas, a gente acaba perdendo as relações. E você já ouviu isso, eu tenho certeza. Mas esse livro mostra, cara, por A mais B, a relação direta entre isso. E por que de 2010 para frente isso piorou? Porque o tempo todo a gente está na internet. Para mim, é uma coisa que mudou, gente, a minha forma de lidar com o meu celular. Só para vocês terem uma ideia. O meu celular agora está o tempo todo no modo foco. Ele não vai me distrair do que eu preciso fazer ou das interações reais que eu tô tendo. Eu só vou ver uma notificação no celular agora quando eu quiser pegar ele. Eu estou muito mais ativo em relação ao meu celular do que eu estava antes desse livro. Inclusive, eu mostrei o tablet, o Kindle, para falar de telas, porque o meu celular está lá no outro cômodo. Então, assim, leiam esse livro, porque ele realmente é game changing, assim, ele muda o jogo, ele muda a cabeça, tá? Mudou a minha relação com o meu celular. E o mais legal é que no final do livro, ele ainda aponta coisas que a sociedade, os pais, a escola podem fazer para reverter esse processo. Muito interessante, porque geralmente livros apontam problemas, né? Ele aponta soluções. E uma delas é proibir o uso de celular nas escolas, que é uma coisa que está acontecendo agora no Brasil. Incrível. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Ó, esse vídeo foi longo, hein? Falei pra caceta aqui. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha dessa discussão toda. Você leu o livro? O que você achou? Eu adorei, tá? Um dos melhores livros que eu li recente. É um livro meio longuinho, tá? Não falei antes, mas ele deve ter umas 400 páginas, um negócio assim. Então, senta a bunda e saiba que a jornada é longa. Mas eu garanto que vale a pena. Deixa o seu like também nesse vídeo se você gosta de resenhas, porque aí você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Comentários aqui, ó, abertos pra gente continuar a discussão. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, porque tem conteúdo pra caramba saindo aqui agora. Ok? A gente se vê na próxima, então, na próxima leitura, talvez. E um abraço pra vocês.